Bom, a gente já está aqui de volta para o bate-papo com Guilherme Fiuza para falar sobre o terceiro episódio da série documental O Brasil que dá certo, os bastidores do Plano Real. Mas antes de a gente fazer a apresentação aqui do estúdio, vou pedir para a produção exibir o vídeo desse terceiro episódio. Sendo o quarto ministro da Fazenda de Itamar Franco em poucos meses, FHC também não era, obviamente, uma grande aposta governamental. Estava mais para quebra-galho. Nesse capítulo eu vou mostrar que a equipe montada por ele, que viria a ser a formuladora e executora do Plano Real, também contrariava todos os manuais da política partidária. Dessa vez era preciso começar investigando diretamente o sistema nervoso central. E a tropa estava firme no diagnóstico. Não dava mais para combater a erosão da moeda sem atacar os motivos que levavam à emissão desvairada dessa moeda, que acelerava sua erosão. O país tinha entrado num grande faz-de-conta financeiro. O Estado bombeava a economia com dinheiro que não tinha e a conta salgada ia para cada brasileiro com a desvalorização meteórica desse dinheiro. Um plano econômico tinha que começar, na avaliação daquele grupo, por uma varredura nos ralos orçamentários, nas ficções tributárias, nas caixas pretas bancárias, enfim, por uma blitz na bagunça das contas públicas. Só depois eles fariam o ataque monetário, combate direto à inflação. Era esse o plano de ação traçado no bunker. E sem que isso fosse dito abertamente, não tinha outro. Agora sim, seja muito bem-vindo, Guilherme Fiuza, presencialmente os estúdios aqui de Oeste Sem Filtro. Uma honra tê-lo aqui do lado, você é da casa, mas é sempre um prazer ter você aqui pertinho. Eu estava ali, eu falei para o Augusto agora, eu estava ali assistindo, a melhor poltrona é aquela ali, vendo esses craques desfilando. A gente quer você aqui do ladinho sempre, Fiuza. Estamos aí também, muito bom, obrigado pela hora extra, Paulo Leal, Augusto Nunes, o Binha também, né? Vocês estavam falando de ponto facultativo aqui, mas agora é jornada dupla. Aqui é trabalho. Sobrenome era extra aqui, Fiuza. Craque, grande prazer. É isso aí. Temos também Marcos Lins, que é o diretor do projeto, já esteve conosco no segundo episódio, está aqui novamente para essa rodada. Seja bem-vindo, Marcos. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra. Eu digo que hoje eu não quero falar, eu quero ouvir. Eu estou com o mestre Augusto Nunes, eu nunca imaginei que um dia compartilhar a mesa com o mestre Augusto, com o Guilherme Fiuza, que eu sempre fui fã, e estar com você também, minha amiga Paula, para mim é uma honra, né? Eu vou ficar aqui mais quieto, ouvindo vocês, eu tenho muito que aprender com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. E mestre Augusto, obrigada pela hora extra aqui. Mas é um prazer, né, Paula? E é um prazer estar aqui com o Marcos. Ele vai ter que falar, sim, bastante, que é um craque. E com o meu irmão caçula, Guilherme Fiuza. Tava com saudade, sempre. Igualmente, mestre. Não, isso ele vai falar, Marcos, que eu queria que você desse assim, um panorama desse terceiro episódio que conta, que mostra como ocorreu a formação dessa equipe econômica que elaborou o Plano Real. O que você pode destacar aí desse terceiro episódio que formou esse Dream Team da economia? Sim, esse episódio ele tem duas viradas muito importantes. Assim. A primeira é realmente a formação, né? Porque o ministro, na época, o Fernando Henrique, ele era um quebra-galho, ele era um cara desacreditado. Ninguém achava que ele ia fazer muita coisa. Ele mesmo chega a brincar, e no episódio fica claro isso, que ele ia durar 3 meses, né, o prazo de validade de um ministro. Mas, ao mesmo tempo, ele teve um olhar diferenciado na hora de escolher equipe. Ele foi buscar, na PUC do Rio de Janeiro, pessoas que estavam fora também dessa guerra política. Alguns deles até já tinham, sim, enfrentado a questão do plano cruzado, mas ele teve essa sabedoria, sim, de ir lá e buscar essas pessoas, que eram, na PUC, era um grupo, apesar dessa guerra ideológica que já existia nessa época, né, de direita e esquerda nas universidades, a PUC era diferente. A PUC, eles travavam guerras realmente pelo melhor argumento, né? E o Fernando Henrique prestou atenção nisso e ele foi escolher essas pessoas para montar essa equipe. E esse, então, é o primeiro aspecto do episódio, onde você vai ver qual foi esse olhar, como que era esse departamento da PUC, quem eram as pessoas envolvidas e como que eles foram formando, de fato, o que o Fiuza chama de bunker,
que eles tiveram que ser protegidos, né, da influência dos políticos para que eles conseguissem tratar de alguns temas que as outras equipes econômicas não tratavam. Eu tenho certeza que o Fiuza vai tratar isso melhor com as perguntas. E a segunda parte, que eu acho que essa vai pegar as pessoas de surpresa, né, Fiuza? Como essas ideias, elas já circulavam antes de 94. As pessoas acham que essas ideias econômicas, elas aconteceram do nada, mas não. E aí, nessa parte, você vai ver como Gustavo Franco, como Sérgio Bessman, o irmão do Bussunda, né, é um economista muito famoso até hoje, é uma pessoa muito reconhecida, eles já conversavam com Ulisses Guimarães, com Mário Covas, inclusive com o próprio Collor. Mas aí a gente vai entender por que essas pessoas não adotaram essa política que o Fernando Henrique acabou escolhendo e dando certo. Então, assistir esse terceiro episódio dos bastidores, de fato a questão dos bastidores, você vai conhecer algo que é impressionante. Como é que funciona a política e como aquilo que parecia que não ia dar certo, acabou funcionando. Então, vale a pena assistir. E quem estiver assistindo a gente, não perca esse episódio, que ele é muito interessante. E o Fiuza e o Augusto, com certeza, vão abrilhantar aí fazendo os comentários em cima dessa época, né? O Marcos falou em bastidores, vou recorrer ao nosso decano aqui, Augusto Nunes. O que você lembra desse período da economia brasileira, Augusto, lá em 93? Eu acompanhei de perto, mas a gente não conseguia chegar aos bastidores que foram devassados por esse trabalho brilhante mesmo, né? Esse curso documental. Quem tem menos de 40 anos não conheceu o Brasil com o dragão da inflação. Era sempre a capa da Veja trazia o dragão, né, mostrando ele crescendo e tal. Quem viveu vai entender, como eu estou entendendo, agora o que houve nos bastidores. Por exemplo, nós não sabíamos se havia divergências até a tomada de determinada decisão. E o que eu gostaria de... eu sei que muita gente quer saber o seguinte. Primeiro, muitos atribuem o sucesso do plano ao fato de o plano ter se livrado da grande jabuticaba sul-americana, que é o congelamento de preços. Quero saber se o congelamento de preços teve realmente um papel, a não existência, a não decretação do congelamento teve um papel fundamental, e se houve gente favorável a essa medida que é apontada como a responsável pelo fracasso do cruzado, que foi o plano anterior do Sarney. O que você tem a contar nisso aí, Guilherme? Mestre, é interessante nessa série dizer o seguinte, o Plano Real, ele é um exemplo que nós estamos trazendo do que pode ser a boa gestão pública, né? Pode ser a boa administração pública. Então, tudo que tem a ver com populismo, e o congelamento de preços era uma espécie de populismo, tudo que tem a ver com autoritarismo, né, e também o congelamento e depois o confisco do Collor, né, são formas de autoritarismo através da economia. Isso tudo foi descartado por essa equipe, por uma série de razões, né, por uma conjunção que a gente explica detalhadamente na série. Perfeito. E não houve grandes brigas por causa disso. Por causa do congelamento, não. Houve questões sobre ritmo de desvalorização, né, do real a partir do momento em que você usou o dólar como referência, né, isso era uma grande questão. No PSDB, por exemplo, havia uma oposição franca aos princípios do Plano Real. José Serra, por exemplo, fazia essa oposição de forma muito franca, né? Agora, eu queria, mestre, se me permitir, fazer assim uma comunicação ao nosso telespectador sobre o que é essa série, sobre por que Augusto Nunes, Jairo Leal, Marcos Vinícius Lins e eu estamos trazendo isso. O Brasil que dá certo não é uma volta ao passado, né? Não é uma espécie de túnel do tempo, que nós estamos aqui com saudade, trazendo não sei o quê. Os bastidores do Plano Real é um subtítulo para dizer que nós estamos pegando esse período histórico para mostrar, de fato, como é que é a gestão
saudável de um país e como isso se insere na política. Ou seja, nós hoje, a opinião pública hoje, essa série é sobre os dias de hoje. Nós estamos com uma lupa no Brasil de hoje e de amanhã. Nós não estamos num saudosismo, numa volta ao passado. Nós estamos pegando um período histórico, existem outros, que é didático, que é pedagógico sobre a meritocracia, sobre o pragmatismo, sobre você ultrapassar as bandeirolas, os álbuns de figurinhas ideológicos que são uma praga, que paralisam, que colocam o país num atoleiro, nessa historinha de direita, esquerda, etc. Esse período foi um período em que prevaleceu o mérito, prevaleceu o bom senso, prevaleceu a coragem na administração pública, em detrimento dessa conversa aí que se faz, dessa conversa estranha que se faz, em nome de trazer boas soluções. Então, a ocupação da máquina, por exemplo, eu não sei, Paulo, se a gente vai falar sobre a questão do Banco Central. Vamos, aliás, estava aqui, né, no meu roteiro para te perguntar exatamente sobre isso, Fiuza, porque você fala, né, justamente não é um saudosismo, não é uma volta ao passado, essa série documental, para tentar estabelecer esse paralelo, porque hoje estamos aqui discutindo a autonomia do Banco Central, que foi um grande avanço conquistado no governo Bolsonaro, né, e agora, de novo, a gente vê o governo Lula criticando a autonomia do Banco Central, criticando Roberto Campos Neto. Que paralelo que você consegue estabelecer entre o momento que nós estamos vivendo hoje, Fiuza? Isso é absolutamente, essa história é absolutamente didática sobre o que se passa hoje e o que se passará sempre, né? Quer dizer, e aí nós estamos aqui para tentar mostrar, modestamente, a melhor forma de você fazer as suas escolhas, de você fazer a sua crítica sobre a política. Hoje em dia todo mundo entende de política, todo mundo é politizado, etc. Então vamos lá. A gente tem que olhar para o resultado, a gente tem que olhar para o que dá certo. E por que a gente traz esse período que deu certo? Hoje são quase 30 anos, ano que vem. Então é o seguinte... A moeda é a mesma. Moeda mesma. Moeda estável, com poder de... Como o Augusto Nunes sempre diz, ninguém joga fora uma moeda de R$1 até hoje, né? Então nós temos hoje esse exemplo para dizer o quê? Não adianta esse discurso atual, por exemplo, o Banco Central ele não tem sensibilidade social, né? O Banco Central ele é mau, o Banco Central bota juros no alto porque ele não tem pena do povo. Eu quero dizer, e nossa série diz isso fartamente, que esse discurso sempre foi a véspera da tragédia. Esse discurso sempre foi a antessala da catástrofe. E ele não foi só de esquerda, não. O ex-governador, senador Antônio Carlos Magalhães, já falecido, que era aliado do governo na época do Plano Real, ele também, dentro do que se chama de fogo amigo, um belo dia ele disse que ao Pedro Malan, para fustigar, que quando era presidente do Banco Central, Pedro Malan, antes de ser ministro da Fazenda, Malan nunca recebeu um pobre no seu gabinete. Isso era direita, senhoras e senhores. Não tem essa conversa de que tem uma correntinha que é melhor do que a outra. Tem demagogia em tudo quanto é lado. O que a gente traz nessa série? Tem que fugir da demagogia. Então, Paula, por que a experiência foi não só exitosa, né? Foi exemplar nesse período ali do início e meados dos anos 90. Porque no Banco Central, por exemplo, o que aconteceu? Os afiliados, os apadrinhados, aqueles que estavam lá nas diretorias porque eram amigos de não sei quem, que é o que os políticos sempre querem do Estado. Os políticos veem o Estado como uma feira de facilidades, né? Como o feudo. E até políticos que não são de má fé. É uma cultura. Você acha que o Estado é aquele lugar que você vai ocupar, né? Você vai botar os seus ali e, de repente, até quem sabe, se não tiver muito ponto facultativo, você vai fazer alguma coisa legal, que dê resultado. Então, nessa época, o que aconteceu? Todos os cabides foram removidos do Banco Central, se deu poderes a uma coisa muito simples chamada Copom, Comitê de Política Monetária, e que a gente fala também nessa série, que é o seguinte: você tira os grandes colegiados, os grandes conselhos, né, que são também
ali um ajuntamento falsamente democrático, né, de representações, mas que em termos de gestão pública não servem para nada, e você coloca os técnicos que vão saber como fazer a política monetária. Foi isso que aconteceu no Banco Central. A tese da independência do Banco Central foi consolidada neste período, não pelos belos olhos de ninguém, não pela cantilena de ninguém, mas porque o brasileiro ganhou poder de compra. Isso não tem sofisma que embace, né? Isso não tem conversinha partidária que despiste essa história. Então, ganhou o poder de compra porque a política monetária foi feita de forma responsável. E lá estava um corpo técnico que sabia tomar suas decisões. Porque, como é que se comportou o Congresso, né, diante do... Eu sei que o PT votou contra o plano real. Foi difícil fazer o plano passado no Congresso? Augusto, inicialmente era absolutamente impossível, né? Tanto que quando o Fernando Henrique assume o ministro da Fazenda, o quarto ministro da Fazenda do Itamar Franco, ou seja, não tem essa história, o Itamar teve uma grande sacada. Não, o Itamar já estava com o trem descarrilado, né, ali. E o Fernando Henrique era uma aposta de alguém que tinha um bom trânsito, inclusive no Congresso, né? Não de um... Até teve um debate que saiu um pouquinho do prumo da série sobre o Fernando Henrique como um outsider. E aí eu aproveito para esclarecer. Ele não era... Ele entendia de economia? O Fernando Henrique é um outsider no Ministério da Fazenda. Ele era um sociólogo que vinha do Itamaraty. Então, foi isso que deu um frescor, porque ele estava fora um pouco das figurinhas carimbadas que normalmente eram trazidas para a gestão econômica, macroeconômica. Esse é o outsider que a gente se refere ao Fernando Henrique Cardoso. Não como um cara que vem de fora da política, até parece, né? É um político até a última raiz do cabelo. Mas ele, inclusive, tinha um bom trânsito no Congresso. Mas ele próprio, naquela situação de uma inflação galopante, ele esperava da equipe, e ele escolheu uma equipe que ele achava que conseguiria levar o país até a próxima eleição sem um colapso completo, porque a situação era falimentar no Brasil, né? Em maio de 1993. Ele reuniu essa equipe e essa equipe lhe disse o seguinte: só ficaria lá, né, só não pediria o boné imediatamente se tivesse carta branca para fazer um ajuste fiscal. Perfeito, é um trabalho técnico, né? E que justamente afrontava interesses do Congresso, porque o Congresso, né, esse grande acordo de facilidades, né, de penduricalhos no Estado, ele está representado no Congresso. Então, como é que você conseguiria fazer isso aprovar? O Fernando Henrique, quando viu aquilo, falou assim: isso é inviável. Houve uma irritação, houve um racha na equipe, né, imediatamente, e os economistas foram intransigentes, inflexíveis, disseram assim: ou a gente mexe nos ralos orçamentários, ficções tributárias. Vocês estavam falando agora no Sem Filtro sobre reforma tributária. Reforma vem aí, exatamente. O populismo sempre quer inventar uma maneira de extrair mais dinheiro do contribuinte. Então, naquele momento, era justamente na contramão. Por isso que eu estou repetindo e insistindo. A série Brasil que dá certo não é uma reminiscência, não é uma nostalgia. É sobre o Brasil de hoje. Oportuníssima lá nesse momento. Hoje, aí a reforma tributária. De hoje e de amanhã. Quer saber como é que se faz com a questão tributária? A gente volta para esse período e observa que justamente o grande avanço, o grande empuxo para a estabilização monetária foi você tirar as ficções tributárias, né? Os gatilhos, os penduricalhos, as caixas pretas bancárias, né? O Estado ele permite, né, assim, no reino, no conto de fadas do oportunista, o Estado tem uma série de permissões. Você cria diversas maneiras de extrair ali, até dentro da lei. Não estou falando de roubo, não. Até dentro da lei, você cria formas de ir criando um carimbo para cá, uma verba pré-definida para lá, e assim você vai enriquecendo os grupos políticos que estão tomando conta do Estado. A gente conta, então, Augusto, que nesse momento eles pediram essa carta branca. O Fernando Henrique, a princípio, achou que não seria viável, mas o plano era consistente.
As instituições estavam muito debilitadas, porque o Collor tinha sofrido o impeachment, o governo Itamar não tinha vingado politicamente, e você tinha uma crise no Congresso, tinha tido a CPI dos anões, do orçamento, etc. Isso, por incrível que pareça, fala-se, tem esse clichê de que a crise é igual a oportunidade. Nesse caso, foi muito isso. As instituições um pouco débeis, entrou essa equipe com uma fórmula consistente e com coragem para levar até o fim, e o Congresso acabou tendo que aceitar as primeiras medidas, e quando começou a dar mais certo, aí é que o Congresso entendeu. Aí todo mundo adere, né? Quando começa a dar certo, todo mundo pula no barco. Eu também quero, não, esse ralo aí tem que fechar, etc. Fecharam bancos estaduais, bancos públicos estaduais, coisas impensáveis, né? Máquinas a gente fala, né, Marcos, na série, que era, o país vivia uma grande fantasia, um grande faz de conta financeiro com emissão de dinheiro, e isso foi cortado nesse momento. O Marcos tem uma pergunta, mas antes o pessoal aqui no chat está perguntando como é que eu adquiro o curso do Fiuza. Então é só entrar em oestecursos.com, então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Toda semana é liberado um novo episódio, que você vai digerindo e degustando aí durante toda a semana. Então, nesta semana, hoje, né, Marcos, foi liberado o 3º episódio da série, são 14, né, episódios, e você pode adquirir entrando em oestecursos.com. Às vezes a gente fica procurando, zapeando nos serviços de streaming o que assistir, uma série boa, um bom conteúdo. Então tá aí, pessoal, essa série documental que tá realmente imperdível, escrita e narrada pelo nosso querido Guilherme Fiuza, um excelente conteúdo que, aliás, vale a pena para você que está aí nos acompanhando, para você, inclusive, presentear os seus filhos, os seus netos. Como diz o Augusto, né, muita gente não lembra desse período de hiperinflação, então tá aí uma boa oportunidade para você aprender sobre esse período que, na verdade, acabou criando um plano real que trouxe uma estabilidade aí para o país. Então, vale a pena presentear filhos e netos com o curso documental de Guilherme Fiuza. Diga lá, Marcos. Não, tem uma coisa muito interessante que eu quero que o Fiuza discorra e explique melhor para quem está assistindo. É porque, na eleição de 89, esse pessoal que construiu o plano real, ele já estava em campo, né? Então, o Sérgio Besserman, essa história é bem interessante, né? E tem a história do Gustavo Franco, que foi conversar com o Mário Covas, que tinha como proposta um choque de capitalismo. E depois ele chegou a conversar com a equipe do Collor. Eu queria que você explicasse um pouco essa situação e dizer que até eu quero saber, Fiuza, por que essas pessoas que tiveram acesso a todo esse conteúdo, por que elas tiveram medo de, naquele momento, em 89, antes do Itamar entrar, por que elas não tiveram a coragem, né, ou pelo menos não tiveram a oportunidade, como você disse, da crise, né, porque elas não implementaram exatamente aquilo que foi implementado mais tarde? Exato, Marcos. É muito interessante, né, mestre, essa questão de... chamava-se de um grande empate nacional, né, porque a inflação, ela era, digamos, lucrativa para muitos setores, né? Era lucrativa para muitos setores. Então, existia um pacto velado em torno da inércia, né, daquela situação. E o que acontecia na área econômica, né? A economia, eu lembro até que na época eu estava no Globo e o Plano Real já deslanchado, a gente começou a publicar gráficos da questão fiscal do país, superávit, etc., não sei o quê. E o pessoal do Departamento de Arte ficava confuso, porque dizia assim, não, isso não é da economia. Eu falava assim, não, isso é da política, né? Porque a política era isso, aquele rame-rame de não sei o quê, do partido, do conchavo, não sei o que lá. E a economia era aquela coisa lá dos técnicos, dos especialistas. E quem perdia com isso era o país. Porque você tinha uma referência à direita, Delfim Neto, aquele que escrevia as cartas que o FMI sabia que não eram para ser cumpridas, né? À esquerda, Maria da Conceição Tavares, né? Uma economista importante e emocional, ali do plano cruzado, etc. e tal. E o país, de alguma maneira, patinava nesse empate, né? Então, quando vinham ideias, por exemplo, da questão fiscal, isso era palavrão. Ajuste fiscal era um negócio assim que, se você pronunciasse, você já estava fora do jogo, que significava isso. Não, esses aí, que nem um discurso atualíssimo, né? Discurso atual. O Lula dizia que era uma fraude o Plano Real. Exato. Era uma fraude.
E o Lula e o Serra, que era aliado. Né? Então, era isso, gasto corrente é vida, né? Já foi dito aí também, etc. e tal. E aquelas ideias, por exemplo, quando chegaram ao doutor Ulisses Guimarães, ao próprio Mário Covas, que depois foi até importante no apoio político ao Plano Real, eles não entendiam aquilo, eles não entendiam a efetividade daquilo. E aí foi preciso um jogo de cintura, até uma esperteza propagandística, para se tirar certas palavras que eram antipáticas e colocar novas do tipo responsabilidade fiscal. Então, assim, nós estamos falando de responsabilidade fiscal, né, em vez de ajuste fiscal. Responsabilidade já é uma coisa positiva, que todo mundo acha que tem que ter, etc. e tal. Vejam a história. O PT tentou enterrar também. Tentou enterrar também. E mais, né, Augusto? Estava falando do Banco Central no início aqui, né? Esse discurso perigosíssimo, não, o Banco Central, a taxa de juros é porque eles não têm sensibilidade para os pobres, sensibilidade social. Veja, esse discurso quase colocou tudo a perder a partir de 2010 e rendeu ao país a interferência no Banco Central, a interferência, a redução da taxa de juros no grito, como nós chegamos a ver no país ali em 2014, 2015, né? Isso aí levou o país à maior recessão da sua história. É isso aí. E o que é isso? É justamente você retirar da instituição a ocupação técnica que o político tem que defender. O político tem que defender a ocupação técnica da instituição. Não tem conversinha, não tem gato mestre, não tem trazer aquele acadêmico ou aquele cara da fala bacana, o filósofo de não sei aonde. Tem que ser o técnico que sabe fazer e que segue os princípios corretos. Ali na política monetária, o que aconteceu? Nesse discursinho, não sei o quê, o Banco Central é injusto, o Banco Central é elitista, não entram pobres lá, etc. Acabou que a taxa de juros passou a ser definida no grito, o risco país disparou e o Brasil, na época do impeachment da Dilma Rousseff, chegou à maior recessão da sua história. Eu só queria fazer uma ressalva sobre essa questão das escolhas políticas, né? E até importantíssimo para que se entenda qual é o nosso trabalho com essa série. É claro que aparece Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda, é claro que aparecem aí economistas, talvez, de alguma maneira, associados ao PSDB, mas isso é só uma circunstância. Isso não é uma escolha nossa, partidária nem ideológica. Nós temos algumas ressalvas para fazer, para quem está preocupado com isso. Já falamos exaustivamente em entrevistas, etc., o papel que o ex-presidente Fernando Henrique passou a fazer na política posteriormente a esse período. Um papel nocivo, um papel de desestabilização. Mesmo no período pós-PT, em que havia no governo Michel Temer essa agenda de responsabilidade fiscal novamente voltando à tona, o Fernando Henrique pediu a renúncia do presidente Temer, embalado ali naquele cerco que foi feito, tentativa de virada de mesa, né? Vamos falar claramente. Então, essa abordagem que nós estamos trazendo não é um negócio de herói de estimação, não é um negócio de ideologia do coração, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. A gente está pegando um período histórico em que houve pragmatismo, que as coisas deram certo, e estamos dizendo o seguinte: esqueçam as pessoas. Esqueçam, quer dizer, não totalmente, mas eu digo, na hora de você ver o que realmente dá certo, o Brasil que dá certo, você tem que ver o que foi feito. Porque o fulano que fez aquilo ali, eventualmente depois, ele derrapou, como vários desses derraparam. Já falei na última eleição, a maioria dos autores do Plano Real se posicionou contra o seu próprio legado. Então a gente não está fazendo aqui um tucanismo, né? Não estamos trazendo aí os heróis de uma certa, né, da direita, da esquerda, do centro, do não sei o quê, do foro de não sei o que lá. A gente está falando sobre a administração pública e a gente está falando de um momento em que a política, com P minúsculo, aquela política que é fisiológica, que é populista e que é demagógica, ela foi sobrepujada pelo mérito, ela foi sobrepujada pela técnica. E isso é o que nós estamos trazendo para olhar o Brasil de hoje, para olhar o Brasil de amanhã. Então, assim, é muito fácil você identificar esse tipo de interferência, esse tipo de aparelhamento, evidentemente dá sempre errado, e é um pouco isso que nós estamos trazendo agora. Só um parênteses que aqui no chat, só para brincar um pouco, a Nilza Freitas
Eu falei para alguém que está aqui nos acompanhando, presentear, de repente, um filho, um neto, falou, vamos dar de presente ao Lula o curso documental. Acho que não vai funcionar muito, mas, enfim, fica a sugestão. Quem sabe, né? Vai que alguém do governo se anime para assistir, se inspire, né, Fiuza? E aí eu queria te perguntar uma questão, porque o FHC conseguiu montar essa equipe econômica muito técnica, de alguma forma blindada dessas interferências político-partidárias. É possível replicar esse modelo no Brasil de hoje, Fiuza? Olha, sem interferir na resposta. Não, você também tá. Não. O Guedes, Paulo Guedes, é parecido com esse negócio. O Paulo Guedes tocou uma política econômica e foi ele bem escolhido. Governar é escolher, acertou. Bolsonaro acertou e pôs. Nesse caso, foi uma aposta. E puseram os técnicos que, como a ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, a Tereza Cristina, era aquela mesmo que devia ser. Foi isso que aconteceu. Exatamente, mestre. Inclusive, assim, vamos fazer esse exercício de olhar o que é feito. Claro. Né? Olhar o que é feito. Porque assim, a política macroeconômica do ministro Paulo Guedes, por exemplo, que você cita, né? Nós cansamos de falar no Pingos nos Is, no Oeste Sem Filtro, nós cansamos de detalhar o que estava sendo feito, trazer a efetividade da Lei de Liberdade Econômica, da desburocratização, uma série de medidas facilmente perceptíveis que essa política fisiológica, demagógica, fica tentando esconder, fica tentando buscar a caricatura. Nós estamos trazendo nessa série, volto a dizer, eu, mais do que nunca, desejo que isso seja dissociado desse álbum de figurinhas que a gente está vivendo, que é prejudicial. Eu não quero estar mais nessa caricatura. Né? O fulaninho que é o bonzinho, o fulaninho é o malzinho. Não pode ser assim. Isso é muito prejudicial. Mostra que pode ser, o caminho deve ser traçado por quem entende. Exato. Isso aí aconteceu. Exato. E o povo é sábio, o povo apoiou. E, Augusto, eu vou te dizer, só para ficar claro que nós estamos realmente tirando os decalques. No início do primeiro governo Lula, a política macroeconômica do Plano Real foi mantida. Sim. E quem teve juízo, e eu modestamente me insiro nesse rol, aprovou. Claro. Em 2003 e 2004, eu achava que estava tudo ótimo, o presidente era o Lula. Só que a política macroeconômica não tinha derivado ainda para o fisiologismo, para o populismo, para a demagogia. Estavam lá os pilares colocados antes, que a gente traz nesse período dos anos 90, estavam lá e o Plano Real foi consolidado no início do primeiro governo Lula. E o Henrique Meirelles garantiu como presidente do Banco Central que os juros não baixassem irresponsavelmente artificialmente, como queria o Lula. Exatamente. Então, assim, isso é para de uma vez por todas dizer que nós aqui, essa é a diretriz da Oeste, sempre foi a diretriz da Oeste. Augusto Nunes, Jairo Leal, quando convidaram para vir para cá, é o seguinte, nós vamos mostrar lá, essa série O Brasil que dá certo o que é a preocupação da Revista Oeste. Lida com fatos. A gente isso, mostra o que aconteceu. E a gente quer que o país melhore, a gente quer refletir a realidade e a gente quer que o país melhore. Então a gente tem, no início do governo Lula, a observação de uma política macroeconômica positiva e sadia, desculpem, né? A gente sabe, os partidos, as siglas, as forças políticas obscuras, elas vão aí se infiltrando pelo cenário. Mas a gente está aqui olhando para as coisas que deram certo. Depois, no período Michel Temer, nós vimos também essa mesma perseguição que nós vimos na época do ministro Paulo Guedes, nós vimos no período do Michel Temer de novo com Henrique Meirelles. Nada prestava, vinha subcomitê da ONU dizendo que o teto de gastos era a PEC do fim do mundo. Eu lembro, eu tenho essa erudição de porcaria, e eu lembro esses lixos que foram colocados aí sempre para atrapalhar, sempre na demagogia. Não, isso é insensibilidade social. A reforma da Previdência era contra a pobre, Exato. A reforma trabalhista era contra tudo que ele fez. Todo esse legado, ele hoje está sendo ameaçado, aviltado, maltratado com esses mal-entendidos deliberados, né? Então a gente está aqui para dizer o quê? Olhem para o que foi feito.
Ah, mas aquele cara, mas ele era meio de esquerda. Olha para o que foi feito. Ah, mas depois ele fez não sei o que lá. Então tá bom, depois ele ficou péssimo, depois você não segue mais ele. Mas ali ele soube fazer. O que interessa isso? Para você enaltecer, jogar um herói ou jogar na lama? Não, para você ver o que você tem que querer, o que você tem que apoiar, o que dá certo e o tipo de conversinha que você já sabe que dá errado. Não, só queria comentar algo que você falou da Revista Oeste. A gente que trabalha em cima de fatos, é verdade. E a gente tem visto, né, o presidente Lula falando muito em narrativa, que para você impor uma agenda política, para você vencer, você tem que criar uma narrativa e tentar empurrar a goela abaixo, como ele está tentando fazer, né, com o Maduro, como se o Maduro fosse um grande democrata, né? E então, esse mesmo princípio está guiando o meu trabalho fazendo essa série documental. A gente está trabalhando em cima de fatos. E o que você disse, Fiuza? Os fatos, eles sobrepõem qualquer tipo de discussão ideológica. E se a gente não tiver essa maturidade política para entender que não é direita e esquerda, apesar de que eu tenho o meu posicionamento, é claríssimo, quem me conhece sabe qual é o posicionamento, mas que só isso não basta. A gente tem que ter princípio, a gente tem que correr atrás da verdade e buscar essa verdade, independentemente daquela pessoa que aplica essa verdade, né? E eu acho que só assim, com essa maturidade que essa série demonstra, e ela propõe essa maturidade para as pessoas, a gente vai conseguir melhorar o país. Eu estava vendo agora o Oeste Sem Filtro, né? Estava vendo o mestre Augusto Nunes, né, preocupadíssimo, falando sobre essa desagregação da institucional, né? Perfeito. O Fernão Lara Mesquita falando, perfeito, muito preocupado também. E o que a gente percebe? Essas figurinhas, essas caricaturas, por isso que eu não quero ficar falando de Lula, porque assim, na suposta direita também vem muita porcaria. Sim. E no período da administração Paulo Guedes, que nós estávamos assistindo e falando e enaltecendo, vários daqueles que eram os bolsonaristas da direita e que não sei o que iam fazer coisa boa, quando não tiveram o que quiseram, eu não sei o que eles queriam, pularam fora e começaram a atirar, e começaram a prejudicar, e começaram a tentar atrapalhar, com toda essa agenda positiva andando. O próprio Fernando Henrique Cardoso, né? Já falamos aqui, aparece na divulgação da série o Fernando Henrique Cardoso. Não se preocupem com isso, não tenham medo disso, não fiquem achando que estão exaltando o Fernando Henrique. Não, nós estamos mostrando um período histórico em que as coisas foram feitas com responsabilidade, com sagacidade e as coisas deram certo. Depois esses personagens eles foram para os seus álbuns de figurinha, para a página 2, página 3, página 10, página 100. E isso aí eu não abro esse álbum de figurinha. Nem abria nessa época e nem abro hoje. O país está enguiçado num debate pobre, falsamente ideológico. Isso tudo faz mal. Esses que você acha, e possivelmente com razão, que estão aí fazendo mal ou chupando sangue, etc., eles se valem disso. Porque a caricatura de um lado diz que a caricatura do outro é o mal. E ela ganha com isso, ela lucra com isso, ela ganha espaço com isso. Então, o que eu acho, Marcos, é o seguinte, a gente se rasga essa fantasia, né, de uma ideologia, de um credo, de um partidarismo que supostamente é o guardião, e vai para o que é feito. Pede o que é feito, exige o que é feito. E aí o caminho dificilmente vai ser desviado dessa forma. O que eu acho fascinante é o seguinte, e concordando inteiramente com você, é possível, até no Brasil, você percorrer um caminho com pessoas nomeadas no momento certo, para aquele cargo, estava certo, é possível você transformar o país ou impedir o desastre. Porque o plano real, ele não inventaram um nome para vender a versão, né, que eu chamo narrativa aí de versão. Né? Ele não tem que ser como arcabouço fiscal. Inventaram a palavra arcabouço, que é para o povo não saber do que se trata. Chama logo de plano fiscal, qualquer coisa... Calabouço fiscal. Calabouço. Não, arcabouço. Ali, no plano real, mostrou que se você, repito, se as pessoas certas cuidam, sem interferência indevida, de um problema, no Brasil você consegue melhorar. E é isso, porque o
O PT engoliu esse plano no primeiro governo Lula porque eles perceberam que eles iam quebrar o Brasil. Ali era ir longe demais. Chegou com o segundo Lula e com a Dilma, fomos para o desastre. Aí você tenta recuperar o caminho. Não interessa como eram as pessoas na época. Vou te dar um exemplo. O Bolsonaro, uma das grandes mudanças do Bolsonaro foi ter deixado de ser estatizante para aderir, né, à privatização. O PT continua querendo privatizar. O Bolsonaro, esquecem que ele era um deputado que não admitia a privatização de nada, se tornou um entusiasta. Mudou. Agora, você vai querer saber o que ele fazia naquela época? Provavelmente votou contra o Plano Real. Sim, talvez tenha votado. Não interessa. O que importa é que o Congresso teve de engolir um plano que livrou o Brasil da falência. E teve, né, Augusto, para pegar esse fio que você traz. E no governo passado, o Congresso, digamos, teve que engolir também as medidas macroeconômicas do ministro Paulo Guedes. É isso aí. Porque qual é o desvio? Qual é o caminho perigoso? É você ficar na caricatura. Perfeito. Todos esses que hoje têm propósitos demagógicos, populistas, fisiológicos e coisas piores, eles estão pendurados na caricatura do Bolsonaro. Eles são os anti-Bolsonaro. A caricatura, a pessoa, a mitologia em torno da figura, etc. e tal. Então, com isso, você perde, por exemplo, a afirmação do legado do ministro Paulo Guedes, que é inequívoco. No período Temer, a mesma coisa, só para não ficar fulanizando com Lula e Bolsonaro. No período Temer, a mesma coisa. Claro. Podia ser, o Temer assumir o vice da Dilma, era do partido do PMDB, das raposas, etc. Mas ele não fez esse governo. E aí é que a gente convida vocês, e na série Brasil que dá certo, a gente convida assim, olha o que foi feito, olha o período Temer, por exemplo, que a gente não aborda na série, mas olha o período Temer, por exemplo, né? O que foi feito? Quem era o presidente do Banco Central? Ilan Goldfein, que foi o melhor presidente do Banco Central do mundo em 2018. O que aconteceu com o Risco Brasil? O que aconteceu com a Petrobras? O que aconteceu com o balanço de pagamentos, com o equilíbrio fiscal? Os indicadores não mentem, são todos positivos. Agora, o que acontece? Você pega a caricatura Temer e fica o jardim de infância lá dizendo não, mas é o Temer, não sei o quê, do Joesley, etc. O mesmo que se faz com o Lula, com o Bolsonaro, com o Fernando Henrique, qualquer um. Guilherme, além do que, um dos grandes méritos desse curso é você escapar daquela frase, escapar da frase não, você começa a mostrar que é possível aposentar a frase muito boa do Ivan Lessa, jornalista que morreu já, que ele dizia o seguinte, o Brasil a cada 15 anos esquece o que aconteceu nos 15 anteriores. Exato. É isso aí mesmo. Total. É uma viagem, no melhor sentido, aí, pelos fatos, pela história. Sim. País que não conhece a sua história não entende o que é no presente e não vai planejar o futuro corretamente. Pô. É isso Tem aí. que entender. Isso aí. E essa é uma oportunidade, que é oportunidade única de saber como é que o Brasil se livrou de um monstro, que era a inflação, que hoje o quê? Eu não sei esses cálculos do IBGE, como é que estão. Meio Brasil não conhece, não sabe o que aconteceu. É importante ver, ali está, não tem nada de narrativa nem versão. Ali está a história contada segundo os fatos. Tem que restabelecer a verdade. O que foi o Plano Real? Como nasceu? Quais foram os seus efeitos? Porque o pessoal que vive num Brasil sem inflação, ou com inflação baixa, nem faz ideia, tá, do que foi, do tamanho dessa mudança. Você tem de conhecer isso aí, até aumenta o otimismo. O Brasil tem jeito, sim. E quanto mais, né, mestre? E quanto mais você mostra, e quanto mais a opinião pública entende o que ela tem que querer para se beneficiar, mais o político é obrigado a fazer. O brasileiro é sábio, ele entende. É claro. Quem é que está certo. É só oferecer. Ali é o caminho correto. É isso. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o finalmente desse bate-papo, Fios. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui, para fazer esse fechamento, qual a lição desse terceiro episódio deixada aí para quem está nos acompanhando?
Eu acho que tem, assim, a gente tem que entrar nesse assunto, porque se eu sou contra o álbum de figurinhas, da direita, da esquerda, das caricaturas, como nós estamos falando aqui, não tem jeito, tem que dar uma estudada. Tem que entrar, você tem que entender, por exemplo, o que acontece com o Conselho Monetário Nacional, que até recentemente foi confundido com a Comissão de Valores Mobiliários. Né? Não foi isso? Confundiram, né? A autoridade importante confundiu o CMN com o CVM. Então, isso aí, a opinião pública, né, assistindo a nossa série, vai ter a oportunidade de entender que o Conselho Monetário Nacional dá as cartas da política econômica, decide, é um órgão altamente poderoso e que nesse período que nós abordamos, ele era uma feira, ele era assim, ali tinha, e sempre, né, Augusto, nessa desculpa da multirrepresentação democrática, né? Então você enfia lá todo mundo, todos os setores estão representados, essas balelas que não são democracia, são inépcia, né, são demagogia. Então, você vai assistir na série e a gente conta, evidentemente, isso foi uma aventura. É claro que foi uma aventura. E eu sou um escritor que conta como uma aventura, e não fico fazendo um paper de economês. Então, uma instituição que era uma feira de interesses particulares, ela foi saneada. Esse grupo, né, não tem um herói, não. O grupo, as pessoas, tem muita gente que sabe o que é bom fazer, mas a opinião pública começa a não pedir e o cara fica também e fala assim, não sou eu que vou botar minha cara lá. Foram lá, fizeram uma faxina, modificaram toda a composição, enxugaram a composição do Conselho Monetário Nacional e aí, né, Paula, qual é a lição que fica? Isso que se chama de governança, né, não sei o quê, administração pública. Se você está preocupado com a política, você está preocupado com o que vai acontecer com você, com o seu bolso, com a sua liberdade, com a sua cidadania, com a sua cidade, etc. e tal. A sua preocupação é essa, assim, sem querer ser arrogante. A sua preocupação é essa. Ah, não, mas as filosofias aí sofisticadas, menos, né? Quer dizer, a gente está preocupado com como é que vai organizar essa bagunça aqui. Essa é a preocupação principal. E aí, para entender como é que organiza a bagunça, você tem que ver exemplos de como ela foi organizada. Ali acontece o quê? Você tira essa feira supostamente democrática, você coloca uma composição enxuta das pessoas que não vão trair o interesse público, né, que não vão ficar... tinha a tal da excepcionalidade do Conselho Monetário Nacional, que é o seguinte, o cara vota assim, não, aprova aí uma excepcionalidade. Aí você autorizava um crédito que a responsabilidade fiscal não permitia, que é um pouco a tentação sempre do político. Né? Não sei se você falou do arcabouço, né? Eu não sei se é bem isso, mas é assim, você vai criando uma retórica para dizer o seguinte, não, isso aqui excepcionalmente vale, aquilo ali excepcionalmente vale. E com isso você vai desmontando as instituições. Então, a lição, Paulo, é essa. Você precisa ter equipes enxutas, técnicas, que saibam fazer e não supostamente grandes feiras de representação de interesses, que na verdade são o bom e velho aparelhamento. Bom, e para a gente encerrar, vou pedir para o Marcos Lins dizer por que quem está nos assistindo deve comprar o curso de Guilherme Fiuza, entrar no oestecursos.com e adquirir essa série documental. Olha, depois que o Fiuza falou tudo isso, eu não preciso dizer mais nada. Eu acho que é exatamente isso que o Fiuza falou, isso que eu tenho falado, isso que a gente tem trabalhado. Né? Esse é o 3º episódio, mas já estou trabalhando no 11º. Então, já vi muito e já acompanhei, já estudei. E posso garantir isso, que tudo que o Fiuza falou, isso está lá. Então você vai entender o que dá certo, olhar para os fatos. Essa série documental, é isso que eu estou tirando para mim. É uma série de maturidade política. Eu acho que o Brasil tem que sair da infância, tem que sair dessa guerrinha, sabe? É óbvio que você vai ter o seu viés, a sua cosmovisão, aquilo que você acha melhor. Mas mais do que isso, você tem que saber o que dá certo, o que não dá certo, o que são pessoas sérias. Existem pessoas sérias em todos os lados políticos. Pode ter que um lado tenha mais que o outro, mas eu acredito que em outro lado também tem pessoas sérias que querem fazer o melhor. E eu posso ter uma discussão democrática em relação a isso. Então, eu acho que quem assistir essa série vai sair da infância política, vai entrar o que eu chamo na maturidade política, para que daqui para frente, aprendendo o que deu certo no passado, a gente consiga, como o Augusto falou, planejar melhor o nosso futuro.
E tem mais, né? Hoje nós falávamos no programa, o Fernão Mesquita disse que o problema do Brasil, um dos problemas do Brasil mais graves, né, que existe é a educação. A escola está ensinando mentiras, bobagens para os alunos. Não, eu fico imaginando o que esses livros falam sobre o Plano Real, se é que falam. Então é o seguinte, também, além de tudo, o curso corrige as besteiras que vocês ouviram. Estou me dirigindo a quem não viveu aquela época e está agora no curso secundário. Não acreditem naquilo ali, vejam a realidade pelo curso do Guilherme. E só para ilustrar rapidamente, Augusto, você estava dizendo o Fernando Henrique, né? Muita gente tem problema, não, mas o Fernando Henrique não é de esquerda, não sei o que lá. Nos currículos, existe o retrato desse período histórico, muitas vezes traz o Fernando Henrique como um monstro neoliberal. É isso aí. Da direita. Então é ruim porque era da direita. É isso aí. Porque era contra o povo, etc. Nada então, a ver. assim, é direita ou é esquerda? Esquece, Isso companheiro. aí Vai é ver um- o que foi feito. É isso aí, É exatamente. isso aí. Bom, querido Guilherme Fiuza, estamos encerrando o nosso bate-papo de hoje. Foi uma honra. Uma honra minha. As portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Venha mais vezes. Mestre Augusto Nunes, Hora Extra. Sempre, Marcos com muito Lins. prazer. Jairo Leal. Com muito prazer. Casa tá cheia Estamos aqui, né, todos Fiuza? juntos. Foi ponto facultativo, mas todos vieram. Decretaram o ponto facultativo em homenagem ao Guilherme. Importante registrar isso. É isso aí. Marcos Lins, querido, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Olha, eu agradeço demais. Foi uma honra estar participando aqui dessa mesa e espero que, né, a gente faça mais vezes. Mestre Augusto, obrigada pela parceria de Uma sempre. honra sempre estar com você, Guilherme, Marcos. Estou em casa. E a você que nos seguiu até aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Não esqueça, entre em oestcursos.com ou então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Não perca essa série documental. Uma boa noite, a gente te espera aqui amanhã a partir das 5h45 da tarde. Sendo o quarto ministro da Fazenda de Itamar Franco em poucos meses, FHC também não era, obviamente, uma grande aposta governamental. Estava mais para quebra-galho. Nesse capítulo eu vou mostrar que a equipe montada por ele, que viria a ser a formuladora e executora do Plano Real, também contrariava todos os manuais da política partidária. Dessa vez era preciso começar investigando diretamente o sistema nervoso central. E a tropa estava firme no diagnóstico. Não dava mais para combater a erosão da moeda sem atacar os motivos que levavam à emissão desvairada dessa moeda, que acelerava sua erosão. O país tinha entrado num grande faz de conta financeiro. O Estado bombeava a economia com dinheiro que não tinha e a conta salgada ia para cada brasileiro com a desvalorização meteórica desse dinheiro. O plano econômico tinha que começar, na avaliação daquele grupo, por uma varredura nos ralos orçamentários, nas ficções tributárias, nas caixas pretas bancárias, enfim, por uma blitz na bagunça das contas públicas. Só depois eles fariam o ataque monetário, o combate direto à inflação. Era esse o plano de ação traçado no bunker. E sem que isso fosse dito abertamente, não tinha outro.